Oi, pessoal. Eu trouxe a minha irmãzinha de novo. Tira a surpresa, mas esse quer falar, tá bom? Oi, pessoal! Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente veio fazer mais uma resenha para vocês desse livro aqui, ó, cujo título é Quando Me Sinto Feliz, que também é daquela série Quando Me Sinto. Também foi escrito e ilustrado pela Tracy Morgan e publicado pela editora Ciranda Cultural. Para conferir, é só ficar por aqui. Nesse livro, então, vai falar sobre o sentimento de felicidade. Aqui o coelhinho vai explicar que quando ele se sente feliz, ele se sente muito empolgado, dá vontade de pular, ele fica animado, tudo parece mais bonito e colorido, e ele gosta de conversar, de estar junto com as pessoas que ele ama. E ele fala, né, as coisas que deixam ele feliz, né, como que ele se sente naquele momento, as reações do corpo, as coisas que ele gosta de fazer, e ele fala também da questão da autoestima. Ele fala que quando ele se sente feliz, ele sente que ele se ama mais, que ele pode fazer coisas, que ele consegue ajudar pessoas que às vezes não estão felizes naquele momento e que quando vem aqueles pequenos problemas, ele consegue lidar de uma maneira melhor. Então, tudo isso, gente, né, é uma punhalada assim, de coisas que a gente vai falando com a criança, que a gente vai trabalhando com ela várias coisas. O sentimento em si, a reação do corpo, o que deixa feliz, como que a gente se sente, a questão da autoestima. O que é muito importante também, né, da gente trabalhar com a criança essa questão da autoestima para a criança, né, e fortalecendo a autoestima cada vez mais e entender que ela mesmo tem esse poder, né, de se fazer feliz, de conseguir passar pelos problemas, né, pelos problemas, às vezes até sozinha, dependendo dos problemas, ela consegue se resolver. E ela consegue também ajudar os outros, né? Seja os amiguinhos na escola, seja os irmãos em casa, seja outras pessoas que às vezes não estão bem naquele momento, que ela tem essa força interior e que ela consegue fazer isso. É um livro muito legal, né? Eu sempre tô trazendo um livro dessa série para vocês, porque eu acho muito legal a gente reforçar esse sentimento com a criança. Tanto na escola, né? Porque tem a questão das interações, tanto em casa, óbvio, né? A gente que é pai e é responsável pela criança, é nossa obrigação trabalhar isso, essas coisas com a criança, sim, né? Porque são coisas importantes que vai fortalecer a autoestima dela, vai fortalecer o ser ela, né, o ser individual dela, ela entender melhor quem ela é, como que ela lida com os sentimentos, como que ela pode fazer para se acalmar, para se ajustar. Isso é muito importante. A Helena quer falar alguma coisinha aqui, filha? Pode falar, pessoal. Pessoal, a minha irmãzinha adora vocês, porque vocês estão no canal da minha mamãe. E é isso, gente. É um livro muito legal, é muito importante, né? A gente sempre tá reforçando essas coisas com as crianças, né? Porque no mundo atual, né, a gente vê muitas coisas estão acontecendo e a gente sabe que muitas coisas são questões sim, muitas vezes de sentimentos mal resolvidos que a gente vê, as pessoas, do jeito que se posiciona, falando assim, né? A gente que é adulto, a gente vê comentários em postagens de outras pessoas, às vezes as pessoas estão tão parece que os sentimentos, assim, sabe, ignoram totalmente, não são empáticas, né, com sentimentos alheios. E isso é muito importante, a gente sempre tentar se colocar no lugar da outra pessoa, pesar mesmo, assim, o que a gente vai falar, porque nem tudo que a gente pensa a gente precisa escrever ou falar pro outro, né. Não é porque a gente não conhece o outro que a gente, né, mesmo de longe, às vezes não fere o sentimento das outras pessoas. Isso é muito importante, a gente ter essa empatia, né? Ainda mais nesse mundo como a gente tá hoje em dia, na questão de telas, de redes sociais, tudo isso, né, nos distancia um pouco, né, da questão de ser humano, porque às vezes você lida muito com a tela, você fala lá, né, com a inteligência artificial, você pensa ali que às vezes outras coisas são também frias, né, parece que você não tá falando com um ser humano, você tá só vendo um comentário ali, você pode falar o que quiser, o que você pensa, deixa de pensar. Não, né, gente, a gente tem que sempre lembrar que muitas vezes as interações em redes sociais são com seres humanos, que a gente pode pesar as palavras, que a gente pode ser gentil, respeitoso, educado. A gente pode falar, né, colocar nossa opinião, que é importante, né, se você sente que você precisa falar,
mas a gente sempre pode ser educado, respeitoso e gentil. E isso é muito importante, a gente trabalhar com as crianças isso, gente. São, né, essas crianças que vão ser futuros adultos aí nesse mundo que eles já nasceram, né? Muitas vezes essas crianças que é de 4, 6 anos, eles já nasceram nessa época de redes sociais, né? Nessa época de tecnologia, então eles já convivem com isso. Então é importante a gente conversar muito sobre isso com as crianças. Então é um ótimo livro para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostou, não esquece de clicar no gostei, deixa um comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Muito, muito obrigada e Tchau! até o próximo vídeo. Beijo! Beijo. Tchau!